Lei 7.565 dispõe sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica. O Presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Título 1. Introdução. Capítulo 1. Disposições gerais. Artigo 1º. O direito aeronáutico é regulado pelos tratados, convenções e atos internacionais de que o Brasil seja parte, por este Código e pela legislação complementar. Parágrafo 1º. Os tratados, convenções e atos internacionais, celebrados por delegação do Poder Executivo e aprovados pelo Congresso Nacional, vigoram a partir da data neles prevista para esse efeito, após o depósito ou troca das respectivas ratificações, podendo, mediante cláusula expressa, autorizar a aplicação provisória de suas disposições pelas autoridades aeronáuticas nos limites de suas atribuições, a partir da assinatura. Artigos 14, 204 a 214. Parágrafo 2º. Este Código se aplica a nacionais e estrangeiros em todo o território nacional, assim como no exterior, até onde for admitida a sua extraterritorialidade. Parágrafo 3º. A legislação complementar é formada pela regulamentação prevista neste Código, pelas leis especiais, decretos e normas sobre matéria aeronáutica. Artigo 2º. Para os efeitos deste Código, consideram-se autoridades aeronáuticas competentes, as do Ministério da Aeronáutica, conforme as atribuições definidas nos respectivos regulamentos. Capítulo 2. Disposições de direito internacional privado. Artigo 3º. Consideram-se situadas no território do Estado de sua nacionalidade. Inciso 1. As aeronaves militares, bem como as civis de propriedade ou a serviço do Estado, por este diretamente utilizadas. Inciso 2. As aeronaves de outra espécie, quando em alto mar ou região de que não pertença a qualquer Estado. Parágrafo único. Salvo na hipótese de estar a serviço do Estado, na forma indicada no item 1 deste artigo, não prevalece a extraterritorialidade em relação à aeronave privada, que se considera sujeita à lei do Estado onde se encontre. Artigo 4º. Os atos que, originados da aeronave, produzirem efeito no Brasil, regem-se por suas leis, ainda que iniciados no território estrangeiro. Artigo 5º. Os atos que, provenientes da aeronave, tiverem início no território nacional, regem-se pelas leis brasileiras, respeitadas as leis do Estado em que produzirem efeito. Artigo 6º. Os direitos reais e os privilégios de ordem privada sobre aeronaves regem-se pela lei de sua nacionalidade. Artigo 7º. As medidas assecuratórias de direito regulam-se pela lei do país onde se encontrar a aeronave. Artigo 8º. As avarias regulam-se pela lei brasileira, quando a carga se destinar ao Brasil ou for transportada sob o regime de trânsito aduaneiro. Artigo 9. A assistência, o salvamento e o abarroamento regem-se pela lei do lugar em que ocorrem. Parágrafo único. Quando pelo menos uma das aeronaves envolvidas for brasileira, aplica-se a lei do Brasil à assistência, salvamento e abarroamento, ocorridos em região não submetida a qualquer Estado. Artigo 10. Não terão eficácia no Brasil, em matéria de transporte aéreo, quaisquer disposições de direito estrangeiro, cláusulas constantes de contrato, bilhete de passagem, conhecimento e outros documentos, que, inciso 1, excluam a competência de foro do lugar de destino. Inciso 2, visem a exoneração de responsabilidade do transportador, quando este Código não a admite. Inciso 3, estabeleçam limites de responsabilidade inferiores aos estabelecidos neste Código. Título 2 do Espaço Aéreo e seu uso para fins aeronáuticos. Capítulo 1 do Espaço Aéreo Brasileiro. Artigo 11.
o Brasil exerce completa e exclusiva soberania sobre o espaço aéreo acima de seu território e mar territorial. Artigo 12. Ressalvadas as atribuições específicas fixadas em lei, submetem-se às normas, orientação, coordenação, controle e fiscalização do Ministério da Aeronáutica. Inciso 1. A navegação aérea. Inciso 2. O tráfego aéreo. Inciso 3. A infraestrutura aeronáutica. Inciso 4. A aeronave. Inciso 5. A tripulação. Inciso 6. Os serviços direta ou indiretamente relacionados ao voo. Artigo 13. Poderá a autoridade aeronáutica deter a aeronave em voo, no espaço aéreo, ou em pouso no território brasileiro, quando, em caso de flagrante, desrespeito às normas de direito aeronáutico, de tráfego aéreo ou às condições estabelecidas nas respectivas autorizações. Coloque em risco a segurança da navegação aérea ou o tráfego aéreo, a ordem pública, a paz interna ou externa. Capítulo 2 do tráfego aéreo. Artigo 14. No tráfego de aeronaves no espaço aéreo brasileiro, observam-se as disposições estabelecidas nos tratados, convenções e atos internacionais de que o Brasil seja parte, neste Código e na legislação complementar. Parágrafo 1º. Nenhuma aeronave militar ou civil a serviço do Estado estrangeiro e por este diretamente utilizada poderá, sem autorização, voar no espaço aéreo brasileiro ou aterrissar no território subjacente. Parágrafo 2º. É livre o tráfego de aeronave dedicada a serviços aéreos privados, mediante informações prévias sobre o voo planejado. Parágrafo 3º. A entrada e o tráfego no espaço aéreo brasileiro da aeronave dedicada a serviços aéreos públicos dependem de autorização, ainda que previstos em acordo bilateral. Parágrafo 4º. A utilização do espaço aéreo brasileiro por qualquer aeronave fica sujeita às normas e condições estabelecidas, assim como às tarifas de uso das comunicações e dos auxílios à navegação aérea em rota. Parágrafo 5º. Estão isentas as tarifas previstas no parágrafo anterior as aeronaves pertencentes aos aeroclubes. Parágrafo 6º. A operação da aeronave militar ficará sujeita às disposições sobre a proteção ao voo e ao tráfego aéreo, salvo quando se encontrar em missão de guerra ou treinamento em área específica. Artigo 15. Por esta questão de segurança da navegação aérea ou por interesse público, é facultado fixar zonas em que se proíbe ou restringe o tráfego aéreo, estabelecer rotas de entrada ou saída, suspender total ou parcialmente o tráfego, assim como o uso de determinada aeronave, ou a realização de certos serviços aéreos. Parágrafo 1º. A prática de esportes aéreos, tais como balonismo, volovelismo, asas voadoras similares, assim como os voos de treinamento, far-se-ão em áreas delimitadas pela autoridade aeronáutica. Parágrafo 2º. A utilização de veículos aéreos desportivos para fins econômicos, tais como a publicidade, submete-se a normas dos serviços aéreos públicos especializados. Artigo 16. Ninguém poderá opor-se em razão de direito de propriedade na superfície ao sobrevoo da aeronave, sempre que este se realize de acordo com as normas vigentes. Parágrafo 1º. No caso de pouso de emergência ou forçado, o proprietário ou possuidor do solo não poderá opor-se à retirada ou partida da aeronave, desde que lhe seja dada a garantia de reparação do dano. Parágrafo 2º. A falta de garantia autoriza o sequestro da aeronave e a sua retenção, até que aquela se efetive. Parágrafo 3º. O lançamento de coisas de bordo de aeronave dependerá de permissão prévia de autoridade aeronáutica, salvo caso de emergência, devendo o comandante proceder de acordo com o disposto no artigo 171 deste Código. Parágrafo 4º.
o prejuízo decorrente do sobrevoo, do pouso de emergência, do lançamento de objetos ou alijamento poderá ensejar responsabilidade. Artigo 17. É proibido efetuar com qualquer aeronave voos de acrobacia ou evolução que possam constituir perigo para os ocupantes do aparelho, para o tráfego aéreo, para instalações ou pessoas na superfície. Parágrafo único. Excetuam-se da proibição os voos de prova, produção e demonstração, quando realizados pelo fabricante ou por unidades especiais, com a observância das normas fixadas pela autoridade aeronáutica. Artigo 18. O comandante de aeronave que receber de órgão controlador de voo ordem para pousar deverá dirigir-se imediatamente ao aeródromo que lhe for indicado e nele efetuar o pouso. Parágrafo 1º. Se razões técnicas a critério do comandante impedirem de fazê-lo no aeródromo indicado, deverá ser solicitada ao órgão controlador a determinação de aeródromo alternativo que ofereça melhores condições de segurança. Parágrafo 2º. No caso de manifesta inobservância da ordem recebida, a autoridade aeronáutica poderá requisitar os meios necessários para interceptar ou deter a aeronave. Parágrafo 3º. Na hipótese de parágrafo anterior, efetuado o pouso, será autuada a tripulação e apreendida a aeronave. Parágrafo 4º. A autoridade aeronáutica que, excedendo suas atribuições e sem motivo relevante, expedir a ordem de que trata o caput deste artigo, responderá pelo excesso cometido, sendo-lhe aplicada a pena de suspensão por prazo que variará de 30 a 90 dias, conversíveis em multa.